Mari Mari, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem for assistir esse vídeo. Estou aqui numa praça muito bonita daqui da região central de São Paulo, a Praça Monteiro Lobato, um lugar muito arborizado. Aliás, é um lugar que sempre serviu de refúgio para quem já morou muitos anos aqui no centro. Esse lugar tem servido de refúgio. Inclusive, essa mesinha aqui, essa mesinha aqui é o cantinho que eu sempre fico. Quando depois de uma longa caminhada pelo centro de São Paulo, inclusive com uma bolha no pé. Mas deu para visitar algumas pessoas, conversar, encontrar algumas pessoas maravilhosas, ainda as poucas pessoas que restam aqui na cidade de São Paulo, que mais ou menos dá para conversar, né? E um dos temas que mais nós conversamos foi o tema da conciliação, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse tema é um assunto relevante, é trágico falar sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, é muito necessário trazer algumas diferenciações técnicas e conceituais, epistemológicas, entanto que modelo de conciliação de classes que o governo atual está fazendo como para manter o povo acalmado, ou seja, não fazer revolta, não fazer insurreição, não fazer um levante, como no caso dos povos indígenas, dos povos camponeses, daqueles que estamos defendendo a terra, né? Quando a gente está, inclusive, num lugar desses, a gente sempre faz uma referência, né? É uma referência, um referencial, escutar os passarinhos cantando no meio de uma selva de cimento, né? Que é uma floresta cruel, né? Como é a floresta de cimento paulistana, né? Uma floresta frívola, cinza, que se mantém cinza, e que depois de quase 1 ano e 2 meses fora dessa floresta cinza, a gente percebe que nada muda, porque nada vai mudar, nada mudou e nada vai mudar. Bem, vamos começar, né? Esses dias atrás, eu assisti, inclusive ontem, a live que fizeram o pessoal que está ocupando o Ministério dos Povos Indígenas, né? Não vou falar nomes, mas vocês já sabem de quem eu vou falar, né? E não se trata apenas de um ministério, trata-se de pessoas e aqui eu vou fazer uma correção, de uma falta de projeto, de uma falta total de organização, de planejamento, de coordenação, digamos, no sentido de perspicácia. Eu vejo que esse pessoal que está nos altos escalões dos ministérios, principalmente desses ministérios que ainda alguns apontam como ministérios identitaristas, né? O Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos indígenas, sempre apontando, né, para essa questão de que são ministérios que defendem identidades. Então aqui vem o primeiro recurso. A nossa luta indígena, ela não é identitária. Quem acha que está fazendo uma luta indígena identitária é essa juventude que não se tocou ainda no terreno que eles estão pisando. Porque ser indígena não é uma questão da boca para fora. Ser indígena é uma questão, primeiramente, espiritual. E prontamente, por ser espiritual, ela é material enquanto luta pela terra. O pessoal que está lá fazendo conciliação com o Supremo Tribunal Federal, fazendo conciliação, que é parte dessa conciliação de classes, eles estão fazendo conciliação para não fazer o que o Executivo deveria já ter feito desde o dia 2 de janeiro, após todo esse show midiático, porque foi um show midiático do dia 1º, né, da posse, né, do Lula, que a gente também ajudou de alguma forma a eleger para se livrar do monstrengo anterior. E aí subiu o gari, o cachorro, o indígena, o negro, a mulher, não sei, um monte de gente
que apenas se tornou algo simbólico, mas que na materialidade da vida não serviu praticamente de nada, porque nada se fez para mitigar os efeitos do que nós chamamos a dívida social e histórica que o Brasil, o Estado brasileiro, nunca jamais colocou em órbita como primeiro princípio de um governo que se diz democraticamente eleito e que visava defender as supostas minorias, outro conceito errôneo, as minorias até então perseguidas pelo governo anterior. Só que aí tem um grande detalhe. Porque esse pessoal que está lá em Brasília, que eu conheço muito bem, depois de 6 meses ter transitado praticamente todas as repartições públicas que pertencem aos 3 poderes, essas pessoas não estão preocupadas e nunca estiveram preocupadas por determinar justamente um conceito-chave, que é o conceito de reparação histórica. A conciliação não é reparação histórica, portanto, ela é uma ideia que surge da instituição e que pessoas ligadas a instituições que fazem parte da luta pela defesa indígena, elas apenas retransmitem a ideia com o fim de manter a população indígena, neste caso, acalmada, pacificada, né, e até um certo sentido silenciada. E por que eu falo isso? Porque essas pessoas que estão lá, essas pessoas não fazem o trabalho que a gente faz, que outros fazem, que é o trabalho de base, é o trabalho diário, de estar constantemente, pelo menos perguntando para as lideranças que estão nos territórios se está tudo bem, o que está acontecendo, está tudo tranquilo. Minimamente isso. Eles não têm apoio da base. O Ministério dos Povos Indígenas hoje não tem apoio das bases, dos movimentos indígenas em todo o território nacional. Não tem. Aí agora eles querem fazer essa retransmissão falando como governo e falando como judiciário. Porque a parte legal da luta indígena já passou. Essa história agora, que dia 30 vai ter a discussão sobre a PEC 48, que discussão vai haver se depois da consagração do prêmio que deram aos fazendeiros no dia 25 de setembro de 146 milhões, que em 15 dias deveriam ter se retirado esse pessoal lá daquelas terras do Nhanderu Marangatu, e que não tem acontecido, inclusive porque o próprio Eloy Terena acabou falando nessa live. Isso quer dizer que tudo que eles estão comentando, tudo isso que eles estão falando apenas porque são governo, eles falam como governo, eles falam em nome do governo. E agora estão falando em nome do judiciário, porque eles decidiram entrar nessa vaguinha que o Gilmar Mendes deu, para que o movimento indígena, através do Ministério dos Povos Indígenas, entrasse nessa mesa de conciliação, até porque a PIB já tinha saído. E a saída da PIB, ela foi justa, é uma determinação que foi justa, porque se nós falamos de reparação histórica, não deveríamos estar falando desde qualquer ponto de vista de indenização, da figura indenizatória, da figura jurídica da indenização e da figura jurídica que envolve a indenização, que é a mesa de conciliação, que é um marco conciliatório, Aí a justificativa foi muito ruim, não teve aderência sequer das pessoas que seguem o canal do MTI. E menos pelo Instagram. Pelo Instagram tem mais incriminação do que aprovação. Há uma grande desaprovação por parte das pessoas que seguem o canal do MPI no Instagram e até mesmo no próprio YouTube. Poucas visualizações. Um canal que é do governo tem menos inscritos que o nosso canal. E se for juntar todas as visualizações dos vídeos,
ainda assim é muito menos do que as visualizações dos vídeos do nosso canal. Por quê? Porque eles perderam aderência, porque eles não têm apoio do movimento indígena. O MPI não tem apoio do movimento indígena. E outra coisa que eu vou deixar em público aqui, para os inscritos e inscritas do canal, é que a gente não vai fazer entrega de um relatório num momento tão conturbado que o MPI está passando. Como que eu vou entregar o relatório de tudo que aconteceu durante a nossa estadia, nossa estada lá no Panambi, Lagoa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul, se está vivendo um período de conturbação onde tudo que sair daí vai ser desacreditado? Por mais, eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, são pessoas maravilhosas, geniais. Em particular, eu não tenho nada a reclamar contra o Ministério dos Povos Indígenas, porque todas as vezes que nós estivemos lá, a gente foi bem tratado, a gente nunca sofremos nenhum tipo de... Mas não se trata disso. A gente está fazendo uma luta política que ela é primeiramente ancestral. Por que ela é ancestral? Porque ela é espiritual. E por que ela é espiritual? Porque é a luta pela terra. E aí tem os caídos, os parentes que tombaram, desde 1500 até os dias atuais, que estão aí implorando por uma demarcação de terras que já deveria ter saído de um discurso e ter sido posto em prática, mas não nesse estado de fazer conciliação com os criminosos, com assassinos, não apenas assassinos no sentido de poupar vidas humanas, sino também de poupar a vida ambiental, poupar a vida do solo, da terra. O agro que fala tanto que o Brasil carrega o agro, que o agro carrega o Brasil, que o agro alimenta. O agro não alimenta ninguém. O agro é incêndio, o agro é veneno, o agro é tóxico. E a toxicidade do agro vai muito além dos agroquímicos que eles utilizam. Então, como que uma entidade que diz, como que uma instituição que está atrelada aos três poderes em Brasília, como que uma instituição como o Ministério dos Povos Indígenas vai falar que eles vão determinar, vão indicar quem vai participar dessa mesa de conciliação, que vai ter de novo, né, a convite do Gilmar Mendes, que é parte do sistema do judiciário. Então já saiu do legislativo, ou seja, já saiu do filho, né? Porque tem o executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém vai ao Pai, né, o Pai dos pobres, sem a anuência do Filho, ou seja, do legislativo. Mas já passou da plataforma legislativa, as leis já passaram. E o que foi decretado, que o que não foi decretado não vai ser mais. Nem sob decreto, nem sob portaria, nenhuma instância jurídica. E outra coisa, inclusive amanhã, dia 17 de outubro, um advogado indígena, lá desde a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele vai trazer um mote específico que tem a ver com a questão legislativa e do judiciário em relação a essa mesa de conciliação, a PEC 48, marco temporal, a Lei 14.701, a lei de flexibilização ambiental e por aí vai. Ele vai dar uma puta aula de 2-3 horas que o canal vai tentar cobrir, pelo menos todas essas horas, enquanto ele estiver falando, porque aí ele vai trazer um detalhe que vocês esqueceram, que é a questão do CPC, do Código de Processo Civil, que é justamente que eu fazendo as pesquisas básicas esses tempos, eu descobri realmente que foi modificado justamente para quê? Para te tornar disponível todos os direitos, inclusive o direito à vida, direitos que já estão contemplados na Constituição de 1988. E um deles é o artigo 231 da Constituição. Se a mesa de conciliação que houve no dia 25 de setembro em torno da terra dos Guarani Kaiowá já foi aceito, já foi assinado e aconteceu o que aconteceu, já foi, quer dizer,
que o próprio dispositivo constitucional, ou seja, tanto 231 quanto 232, já foi rasgado, já foi praticamente rasgado. Então, discutir o projeto de emenda constitucional, para que discutir um projeto de emenda constitucional se uma mesa de conciliação já conseguiu rasgar o dispositivo constitucional 231 e 232. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido querer mobilizar os parentes para uma PEC, sendo que a própria conciliação já abriu a brecha. É só pensar um pouco, é só raciocinar um pouco, não é emoção. As pessoas têm que parar dessa questão, que pela emoção, pelo sentir, pela emoção. Sim, o sentimento vai, mas é o pensamento. Quando você pensa, as questões emotivas ficam de fora, porque você está sendo racional. Se 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Não tem para onde você correr. Na sua cabecinha, dentro do seu foro íntimo, que 2 mais 2 sejam 10. Mas no mundo real, 2 mais 2 é 4. Se alguém me cobra um café R$4 e eu apresentar uma nota de 10, o comerciante, ele vai dizer que R$4 é 10. Se você for dizer para essa pessoa, mas depois que você tomar o cafezinho, você vai dar R$2, você acha que o comerciante vai dizer, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 2. Não. Tomou um café é 4 pila. Tomou 2 é 8. Tomou 3 cafés é 12. Então, a gente tem que ver desde o ponto de vista racional, ou seja, não é nessa racionalidade dos brancos que racionalizam tudo para metodologizar tudo. Não. É pensar que na vida, que nesse sistema impositivo de sociedade que nós não temos opção senão de pensar as coisas como já foram impostas, mas desde um viés que venha a defender pelo menos os direitos que já foram estabelecidos por lei e que estão já delimitadas na Constituição de 88. É só isso. Se a Constituição diz que é para demarcar terras e desse dispositivo constitucional saem decretos como o 1775 de 1996, praticamente quase que 10 anos depois da Constituição, que dá o aval para fazer a demarcação de terras, que dá aval para sustentar uma indenização justa em relação ao pequeno produtor rural que entrou de boa fé e que pode receber até 15 módulos. Se tem tanta lei que está, inclusive, na legislação indigenista e que surgem desses dispositivos constitucionais, todos eles foram rasgados com uma simples mesa de conciliação para premiar os próprios fazendeiros que tinham assassinado ou mandado assassinar indígenas na região do Nhanderu, Marangatu, terra, inclusive, do Souza lá, como é o nome dele? Do parente que se transformou num símbolo, né? Eu esqueci o nome, me desculpe, mas é o parente que foi assassinado, acho que em 93, se não me engano, né? Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso aí, às vezes fica difícil lembrar tudo. Eu estou aqui na rua, mesmo que estou num lugar mais ou menos seguro, eu tenho que ficar atento também aos movimentos que tem aqui ao lado, né? Enfim, mas é isso, galera, não tem muito para onde correr. A única coisa que o movimento indígena, e eu recomendaria muito pensar sobre isso, a única coisa que o movimento indígena tem para fazer nesse momento é fazer manifestações, notas de repúdio, notas de posicionamento, se posicionar. Os parentes precisam se posicionar, os parentes precisam fazer vídeos curtos para Instagram, TikTok, quem tem canal em YouTube,
os parentes precisam utilizar das plataformas que nós temos, que estão sendo usadas, inclusive pelos parentes que estão nos territórios, que estão neste momento sofrendo agressões, violências, tiroteio e sei lá o que mais, de se utilizarem dessas plataformas de rede social e começar a pôr a cara e a colocar palavras de ódio, porque o MPI não representa, infelizmente, o movimento indígena. O Ministério dos Povos Indígenas não representa sequer, e ademais, o pensamento dos apoiadores que nos apoiam, apoiadores, apoiadoras, colaboradores, colaboradoras, né, que ainda chamam de não indígenas, tá? Ok, tá, são não indígenas, beleza, porque não tem, mas eu sempre costumo dizer que eles também são parentes, né? Mas enfim, as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que colaboram, inclusive, nós temos que dar uma satisfação também para essas pessoas, porque essas pessoas não estão há 2, 3 dias nos apoiando. Eu mesmo, eu posso falar aqui, inclusive em nome do canal, tem pessoas aí que estão apoiando há muitos anos o canal. E eles sabem que a gente faz um trabalho, eles sabem que a gente aqui pensa, porque quem pensa interfere na realidade. A única pessoa que não interfere na realidade é aquele bobão, aquele idiota que acha que está tudo lindo, ou aquele normalzinho, sabe? Aquele ser humano, o normal, né? Que não quer se envolver, né? Que é aquele morno, mas que um dia também a gente tem que ficar de olho, porque pelo fato de ser morno, né? De ficar em cima do muro, ele pode vir trair a luta que ele diz está levando adiante, ou mesmo o apoio. Então, qual que é, nesse momento, a relação que o movimento indígena tem que ter com a sociedade brasileira? São os parentes que estão nos territórios, pegarem esses celulares que vocês têm e começar a fazer vídeos. Começar a fazer vídeos para falar que o Ministério não representa o movimento indígena. Por que não representa o movimento indígena? Porque a gente não quer conciliação. Nós não queremos que os fazendeiros, os madeireiros, os pecuaristas, os garimpeiros comecem a ganhar somas exorbitantes de dinheiro, que é dinheiro público e dinheiro do pessoal que trabalha, inclusive dos jovens que estão aqui do meu lado, que tem vários jovens aqui, ó, se vocês veem aí, ó, esses são os jovens uberizados de hoje. E do bolso deles que vai sair o dinheiro para pagar fazendeiro, e eles vão continuar sendo Uber a vida toda. Então vocês têm que pensar um pouco que existe toda uma sociedade envolvida atrás dessas macabras intenções, que uns poucos decidiram criar, arquitetar para se tornarem tipo um supra-sumo de uma luta que não existe mais, porque ela foi enterrada a partir do momento que os fazendeiros foram premiados com 146 milhões de reais, à vista de um monte de gente, inclusive de quem está falando, porque a gente foi testemunha, inclusive, da reunião do dia anterior a essa mesa de conciliação. E aí eu percebi que tudo já estava cozinhado, o cozinheiro já tinha levado os ingredientes, já tinha cortado as batatas, já aplicou a carne, já colocou o sal, os condimentos, e o negócio era engolir. No dia seguinte, o negócio era engolir. E aí criaram toda coisa dos brancos mesmo, de criar toda aquela mega reuniões de 6 horas para discutir dinheiro, para discutir cifras, números, que são números que, para a grande maioria da população brasileira, inclusive para esses jovens que estão aqui, ou esses outros que estão aqui, não tem a menor importância, porque eles não imaginam o que é ter em caixa 146 milhões de reais para serem dados em bandeja aos mesmos que matam, que assassinam, que devastam, que degradam e degradam vidas humanas e não humanas. Isso que é importante que vocês tenham muito em conta, muito em conta. O Ministério dos Povos Indígenas hoje não representa ninguém, eles se representam sozinhos em nome do governo, e eles mesmos falam como governo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês mesmos assistam.
A própria vereadora Jaqueline Guarani Kaiowá, que acho que ela é vereadora pela cidade de Dourados, ela mesma colocou em xeque o discurso do pessoal que estava nessa live. E aí eles não souberam responder, passaram o microfone para um, passou para outro, passou para um, para... Ai, não, tu vai responder. Gente, se é para fazer uma pergunta, é para ser respondida. Se alguém chegar aqui e me fazer uma pergunta, eu responderia de forma concisa, plena, aberta e transparente. Você está me perguntando algo? O que você está me perguntando? Tal coisa? Olha, posso não ter certeza, mas sim, eu vou responder de coisas que eu tenho certeza. E quando a gente para aqui na frente de um aparelho e faz um vídeo desses, porque a gente tem certeza do que a gente está falando. A gente pode errar em algumas coisas, mas numa coisa que a gente nunca vai errar: a nossa intuição, nosso pensamento, nosso cognitivo está sempre em alta. Portanto, qualquer conversinha fiada que vier do lado que vier, a gente não vai engolir, a gente não vai ser penetrado por esses discursos que tentam, né, porque é uma penetração inclusive fálica, né, de querer inserir à força um pau com um pensamento que diga: não, você tem que pensar assim, você tem que aceitar. Não tem por que aceitar. E a pessoa que não aceita, não está aceitando por querer se fazer de rebelde. Não, porque a gente tem argumentos para contestar. E porque a gente tem, além dos argumentos, a gente tem base teórica, base epistemológica, vivência e experiência. Quem não tem vivência só vai se guiar pelo que está nos livros. Até tudo bem. Mas não tem a vivência que a gente tem, não tem a experiência que a gente tem, que pode ser dolorida ou não, mas é uma experiência de ter estado ali, de ter participado lá. E eu tenho fotos, tenho registros. Então, voltando ao assunto, não tem por que ser discutido a PEC 48. Não tem o menor sentido, porque já foi a luta indígena, ela já foi enterrada. A partir do dia que fizeram a reunião para conciliar com os fazendeiros, a partir de um outro fazendeiro, que é o fazendeiro mor de todos os fazendeiros, e que se chama Gilmar Mendes. Aliás, mais uma coisa que eu vou alertar aqui para vocês: vocês acham que os juízes do STF são pessoas que vivem, não sei, num quarto de pensão, que vivem numa casinha de sapê, que vivem num bosquezinho assim, tipo Walden, né? Que tem uma cabana no meio de um lago, com passarinhos cantando e aquela coisa? Não, pessoal. Para você ser juiz do STF, primeiramente você precisa ser dono de algum lugar. Você precisa ser proprietário daquela soberania que você está querendo, inclusive, judicializar. Então ninguém ali é inocente, também ninguém é culpado. Eles estão fazendo um trabalho que é o trabalho da velha democracia ateniense, através de um direito romano, que veio inclusive conscrito com as leis divinas, e são as leis de alguns humanos por sobre outros humanos. Então, toda essa tentativa de querer mostrar que a conciliação está dando certo, é apenas para querer embromar a cabeça dos parentes. Enquanto isso, os parentes que deveriam estar fazendo nesse momento, fazer vídeo de dizendo não à conciliação, a quaisquer conciliação. Porque aqui se trata de uma reparação histórica. Entendam, conciliação não é o mesmo que reparação histórica. Reparação histórica é muito mais profunda e é algo que nenhum presidente, nenhum Estado, qualquer um que tenha estado atrás desse Estado com E maiúsculo, jamais formalizou no Brasil. O Brasil é um dos países mais devedores, o que tem mais dívida social histórica devendo. Primeiro com os povos indígenas e logo com o povo preto. Nunca saldou essa dívida. Até agora só gorjetas, só espelhinhos, só guloseimas,
só pente para pentear o cabelo, para alisar o cabelo. Mas reparação mesmo nunca foi dado. Aliás, pedir para um Estado tão debilitado como esse que nós estamos tendo agora, a reparação histórica, chega a ser até abjeto. Porque se nem Portugal jamais fez, não colocou um centavo para reparar historicamente o que foi feito aqui no Brasil, imaginem então o Estado, e mais nessas condições nas quais parece que está todo mundo conveniado em querer dar uma dádiva para os velhos criminosos dessa mesma história, que são os fazendeiros, e os parentes indígenas ficarem aí à míngua, se virarem como puderem, em caso de que as terras sejam devolvidas para eles. E tem mais uma coisa, você, querido Eloy, um grande erro de conceito, não existe regresso. Você falou nessa live para os parentes regressarem às suas terras. Não tem regresso. Não é de voltar para casa. Não é que alguém, depois de muito tempo de ter andado, não sei, pelo mundo afora, está voltando para sua casa. Não, porque os parentes sempre estiveram aí. Tem documentos históricos, meu caro. Se você não quer se dar o trabalho de ler documentos históricos, pelo menos perguntem para os pesquisadores que sabemos disso. Tem muito pesquisador, tem muito mestre, doutor em história, em antropologia. Vai lá, se aproxime, pergunte, cara. Não tem regresso. O conceito de regresso não resume nada. Isso aí é uma besteira. O conceito de regresso não é retomada. Retomada não tem nada a ver com regresso. Porque os parentes sempre estiveram ali. Seus próprios parentes terena também estiveram sempre ali. Muito antes, inclusive, de quererem aceitar cargos dentro do governo do estado de Mato Grosso do Sul e ficarem ao lado dos velhos produtores rurais, os mesmos que fizeram mal para os povos Guarani Kaiowá e também para os povos terena. E você fala de regresso. Não, meu caro, quem vai regressar para casa sou eu daqui a pouco, que eu tenho que pegar metrô, eu tenho que pegar um busão que demora 1h30 para chegar aonde eu estou. Aí estou regressando. Mas a casa também não é minha. Entende? Então não é regresso. Nem que os indígenas estão regressando depois de 20 anos. Não, meu caro, eles estão retomando e eles vão retomar aquilo que eles onde já estiveram. Porque o conceito de retomada é um conceito de ancestralidade. A materialidade da tua ancestralidade, inclusive, é a materialidade da retomada, do voltar para aquela terra que era dos teus avós, dos teus antepassados, e que vai ocupar essa terra ali, onde morreram, inclusive, muitos dos teus antepassados. Então, eu queria colocar como se você estivesse fazendo o grande favor de os parentes regressarem às suas terras. Olha, eu acho que está faltando um pouco de aula de linguística ali, porque não é regresso. E ninguém está sendo honrado por fazer conciliação para que os parentes possam regressar às suas casas. Não é as casas que estão regressando, não é a terra que estão regressando. Eles já estavam ali, eles só querem ficar ali tranquilos, que ninguém enche o saco, fazerem as vidas deles, o axirê deles, as cerimônias deles, as formas de vida comunitária que eles têm. Só isso. Os brancos que se virem para lá, que saiam daí. E não deveriam ter recebido um centavo. Era a obrigação desses fazendeiros criminosos, assassinos, de ter saído de lá. E sem um centavo no bolso. Que maneira de benfeitoria e de terra nua, esses são conceitos dos brancos. O conceito de benfeitoria da legislação e o conceito de terra nua são conceitos dos brancos para tentar justificar a posse de uma terra. Você não aprendeu ainda, meu caro? Pelo amor, olha, sinceramente, eu estou aqui falando porque é muito chocante, cara. É muito chocante e eu sinto muito, até pelos parentes que não entendem a língua portuguesa, eu sinto muito porque eles devem ouvir você achando que você, não sei, é o Redentor, é a Maria Imaculada dos povos indígenas no Brasil. E você, meu caro, você não é. Infelizmente, nunca vai ser. Até porque muitas pessoas
não confiam em você. Muitas pessoas, inclusive naquele dia 24, que eu estive presente lá, pessoas que estavam aí do meu lado cochicharam para mim que não confiam no Senhor. Então, infelizmente, se é isso que vocês estão determinando fazer, eu acho que o futuro de vocês vai ser o ostracismo. As pessoas não vão querer futuramente nenhum tipo de contato, a não ser que sejam os brancos de partidos políticos de esquerda branco, que são colonizadores, e vocês vão ficar ali porque vão querer ter uma vaguinha, né? Vocês vão nem aquele que vai ficar aí, que vai chegar, oi, tem um espacinho lá para mim, sabe? Que eu estou chegando agora, lembra de mim, que eu estava lá nos anos atrás, né? Só isso, meu caro. Não tem jeito. E da parentação eu nem vou falar nada porque não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. A única coisa assim, que eu tenho para dizer é que eu sinto muito, estou muito triste. Essa minha tristeza não é tristeza de branco. Eu estou com um pesar muito grande, porque a gente lutou, nós estivemos junto com os Guarani Kaiowá, esperando que alguma coisa fosse feita, nada foi feito. Ninguém teve coragem sequer de ficar 24 horas durante 41 dias como nós ficamos, ao lado, acompanhando os parentes, inclusive ajudando até carregar água, carregar panela, fazendo inclusive até a segurança para os parentes, junto com os parentes guerreiros. A gente viu tiro, a gente viu envenenamento de água, a gente passava diariamente por essa terra totalmente tóxica e envenenada, dia e noite, respirando aquele tóxico daquelas décadas macabras dos fazendeiros lucrando com milho transgênico que ia em direção à China via corredor bioceânico. Ainda estão ganhando milhões com conciliação, e tudo isso com dinheiro público daqueles pobres trabalhadores que eu vejo aqui ao lado, essas pobres pessoas aí que eu passeando hoje pelo centro de São Paulo, e observava as pessoas e eu dizia assim para mim, se essas pessoas soubessem, já pensou se todas essas pessoas que estão aqui ao meu lado soubessem? Falou, meus amigos. Até a próxima. E não se esqueça, se inscreva no canal. Você tem a obrigação agora de se inscrever no canal, de deixar um like e deixar seu comentário. Vocês têm a obrigação de fazer isso. Conciliação não é reparação histórica.